Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Murilo Denardi, faço parte do time da I2B Corretora de Seguros e eu estou aqui hoje para conversar sobre o que já tem na nossa página aqui do YouTube, explicando o seguro fiança locatícia. Mas eu cometi um erro muito grande no primeiro vídeo e no segundo que eu fiz, que foi eu falando com vocês e boa, não tinha uma apresentação para sustentar aquilo e apesar do conteúdo ter ficado muito completo, falta termos visuais na tela. Faltaram, né, alguma coisa visual para vocês e é isso que eu trago hoje, tá? Então, o objetivo desse vídeo vai ser explicar tudo para vocês de fiança locatícia. E quando eu falo o fiança locatícia, é o das seguradoras mesmo, tá? Os tradicionais, que é a Porto Seguro, Tóquio Marine, agora tem a Tio Seguros também, tem a Prudential, se eu não me engano. Prudential não, tem mais seguradoras entrando aí, mas sem mais delongas, vamos mostrar a apresentação aqui para vocês. Então, tchanã, né? Aí está a nossa apresentação de fiança locatícia que era para ter feito desde a primeira vez. Então, o tema já foi abordado, né? A gente vai falar sobre o fiança locatícia. E a primeira coisa, quando a gente vai falar de um seguro, né? De qualquer coisa que a gente vai abordar, a gente tem que saber o que é o fiança locatícia, tá? Existem hoje algumas formas de se alugar o imóvel. São elas o calção, né? Onde você dá 3 vezes o valor do aluguel. A gente pode, não é sobre o calção aqui, mas é um pouco frágil, porque o proprietário, a imobiliária, administradora ali, ficam só com 3 aluguéis. Então, 3 aluguéis não dá para pagar as despesas de saída da casa. É que você sabe, a pessoa às vezes deixa o imóvel sem pintar, tanto dentro, ou algum dano ao imóvel, ou multas contratuais. Então, para mim é muito frágil, tá? Para mim não, é muito frágil. A outra forma seria o fiador, onde você vai pedir para um parente, um amigo, alguém ali para ser seu fiador no contrato, né? Também existe a capitalização, onde permite um calção maior do que 3 aluguéis ali. E tem o fiança locatícia e algumas outras formas também, que a gente vai falar mais para frente, né? Que são algumas empresas tentando imitar o fiança locatícia, mas que não chegam assim nem perto da robustez ali que o produto serve, né? Então, como uma brincadeira, eu costumo a identificar o fiança locatícia como um super fiador, porque você tira o fiador, pessoa física, que é o seu pai, sua mãe, seu tio, seu vizinho, você coloca uma seguradora como seu fiador. Então, ou seja, você está trocando alguma pessoa física pela Porto Seguro, por exemplo, né? A imobiliária, eu pergunto para a imobiliária e para o proprietário, né? Quem vocês querem ter como fiador? É o seu vizinho, que pode não cumprir, quando der algum problema, ele vai falar para você, pô, meu, né? Se vira aí, eu sou seu fiador, mas não quero me responsabilizar, né? Eu pensei que fosse ser um fiador só para estar ali no contrato, né? Não que você fosse me dar problema. Mas infelizmente essas coisas acontecem. Nossa vida é uma roda, muda. Às vezes a gente está bem, às vezes está mal. Então é bom até para o inquilino, porque você não precisa incomodar as pessoas que estão em sua volta ali, colocá-las numa posição de te dizer um não, né? Sobre querer ser o fiador. Então, para começar, o fiança locatícia a gente pode colocar ele como um super fiador, tá? Porque ele tem as obrigações do fiador e cumpre as obrigações do fiador e muito mais, conforme a gente vai ver para frente, tá? Então a gente pode definir assim: hoje, sem dúvida nenhuma, tá? Fiança locatícia é a melhor garantia de locação, disparado, 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 disparado. Não tem nada melhor, não tem nada melhor. E eu fiz essa brincadeira aqui do não confundo super fiador, apesar do Didi ser uma figura maravilhosa, né? Mas a gente sabe que ele não é um super-herói, né? E por que que eu fiz isso? Falando abertamente mesmo, tem empresas como a Credipago, que agora mudou de nome, tá como Loft, tem a Quinto Andar, que é Quinto Cred, também está mudando de nome. Essas empresas, Quinto Andar, Credipago, tá? Eles não são seguro aluguel. Eles não são seguro aluguel. Às vezes, eles nem falam que são, mas as imobiliárias compreendem como um seguro aluguel e passam isso para o proprietário e para o inquilino como seguro aluguel. Eu tenho um vídeo aqui que eu dou a diferença exata. É um vídeo muito completo sobre a diferença da Porto Seguro com a Credipago, tá? Que hoje é Loft. Mas para resumir,
A seguradora, ela cuida de todo o processo, cuida da indenização, ela cuida do despejo. A imobiliária simplesmente não faz nada. E quando fala não faz nada, é não faz nada mesmo. É tudo cuidado por um corpo jurídico da seguradora e pelos funcionários da seguradora, né? Com a Credipago, quando dá inadimplência, eles têm um negócio lá chamado exoneração do contrato, onde a imobiliária vai ter que correr atrás de advogado, vai ter que fazer o despejo, ou seja, a imobiliária paga, né? O inquilino paga por uma proteção um aluguel, não é um seguro, tá? E quando vai precisar, a imobiliária tem que fazer tudo. Então, numa reunião que eu estava nessa semana, foi até engraçado, o próprio proprietário da imobiliária falou, poxa, cara, vendo assim, né, e realmente ele trabalha ainda com a Loft, né, e agora está migrando pro seguro, mas a definição dele foi a seguinte, né, a Credipago Loft é uma enxada, onde você tem a ferramenta para você fazer o seu serviço, e a seguradora é como se fosse um trator guiado por GPS, onde você simplesmente deixa o trator trabalhar para você, né? Aí você pode falar, poxa Murilo, mas o trator é muito mais caro. Meu, nesse caso não é. Eles estavam fazendo lá, falando do preço aqui, com a Quinto Crédito, com a Loft, pagando 12,5% do valor da locação, né? A primeira simulação que a gente fez deu 13,8 na seguradora, sendo que é um produto muito superior, poderia custar o dobro, né? Mas não. Então, é uma operação muito mais segura fazer com a seguradora, tá? Vamos lá. E lembrando, tem um vídeo sobre isso, tá? Aqui no canal, dá uma pesquisada depois se vocês quiserem saber mais a diferença. Mas é absurda, tá bom? Não dá nem para comparar um com o outro. O objetivo do fiança locatícia. Já está implícito ali, e talvez não precisasse nem falar, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Ele vai garantir o pagamento da indenização ao locador do imóvel, né? Exemplo, como a gente está falando das outras modalidades de garantia, por exemplo, como um calção, ele não consegue garantir o pagamento dos aluguéis totais ao locador do imóvel. O fiador não consegue garantir o pagamento dos aluguéis ao locador do imóvel. Não consegue garantir, porque vamos supor que o cara esteja lá, sei lá, 10 meses sem pagar aluguel. O calção são 3 meses, né? E além do aluguel, o cara esqueceu de pintar, não quer pintar a casa porque tem algum desacordo, ele causou danos ao imóvel, tem a multa que ele tem que pagar, ou seja, né? É garantido que até 30 vezes, né, o valor da locação você tem lá para garantir os custos, né? Então, isso acaba trazendo uma tranquilidade maior para a imobiliária, para o locador e também para o locatário, tá? Porque, igual eu falei, pô, Murilo, mas o locatário vai ter que pagar aqui, que tranquilidade é para ele? Poxa, o locatário que é correto, ele vai pagar ali tudo bonitinho. E caso ele tenha algum problema financeiro, nós estamos cuidando de um caso exatamente assim agora. O cara simplesmente teve um problema financeiro, ele deve ali 4 aluguéis para a imobiliária, e o que a seguradora fez? Pagou os 4 aluguéis para a imobiliária com multa de 10% do valor desses aluguéis por estarem atrasados, os quais estavam atrasados com multa, os quais não, aí ela vai pagando certinho, né? E o cara, ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso continuar nesse imóvel. A seguradora o que fez para ele? Parcelou em 10 vezes essas 4 parcelas que ele deve, deixou ele continuar no imóvel para pagar as, os aluguéis, né, seguintes. Ou seja, existe uma negociação com a seguradora ainda, porque imprevistos acontecem, tá? E é bom você saber que você tem do lado alguém que está honrando ali seu compromisso e que te dá uma facilidade no pagamento dele um caso ocorra ali. E a seguradora faz isso, tá? Ela não joga aos 4 ventos, como eu estou fazendo aqui, que existe esse tipo de negociação, mas eles negociam, tá? Locador. Cara, eu sou um proprietário de imóvel e vou escolher uma imobiliária ou algum lugar para colocar minha casa. Você como proprietário de imóvel, você quer que seu imóvel esteja, né, respaldado por uma Credipago, o Loft, ou quinto andar, ou por uma Porto Seguro, Tokio Marine, por exemplo, né? A seguradora, é óbvio, porque esses problemas de exoneração que essas empresas têm,
elas causam muito transtorno para as imobiliárias e muita mão de obra, né? Então você tem que acabar incluindo processos, contratar mais gente para conseguir administrar isso, né? Enquanto o fiança locatícia, a partir do momento que tem o sinistro, é a seguradora que cuida de tudo, né? Então, ele vai dar uma tranquilidade maior para o locador, porque ele vai ter ali também todo o respaldo do seu contrato, desde se contratado, né? O aluguel, que é a básica, tem que contratar, mas se contratado, danos ao imóvel, pintura interna, pintura externa e multa contratual. Então não tem aquela desculpinha que, por exemplo, o locatário, poxa, estou sem dinheiro para pagar a multa, não consegue aliviar. Aqui não tem papo. A seguradora vai lá, paga a multa dos 3 meses, proporcional ao tempo que resta, né? E, assim, para o locador, é uma das melhores experiências que ele pode ter alugando imóvel, tá? Você que é locador aí e não aluga seu imóvel com medo do que possa ocorrer, fica tranquilo, cara. Coloque isso numa imobiliária que trabalha com fiança locatícia, que é bem tranquilo mesmo todo o processo, tá? A imobiliária, trabalhando com o produto fiança locatícia, ela consegue atingir até uns clientes que ela não atingia antes, porque os clientes dela são tanto os inquilinos, os locatários, quanto os locadores, né? Então a imobiliária está no meio de uma briga entre os dois ali. Eles são responsáveis, eles mais que intermediam o processo, né? Eles são os responsáveis, corresponsáveis ali pelo andamento daquele contrato de forma correta, né? E a partir do momento que você sabe que quando o seu inquilino está inadimplente, você não precisa ficar cobrando ele, não precisa ficar se estressando, é simplesmente pegar o WhatsApp ou pegar o telefone e ligar para sua corretora e falar, corretora, deu sinistro, está aqui a declaração de débitos, é isso que ele deve para a gente, cuida daí. E a partir disso vocês não fazem mais nada, a imobiliária para por aí. Não vai ter que ficar se estressando, não vai ter que entrar uma coisa que é ruim, né? Às vezes é uma cidade do interior, ou até nas capitais, né? Você ficar brigando com o seu inquilino, isso causa uma má impressão também da sua empresa, né? Então você terceiriza isso para que pessoas façam isso por você. Pessoas cobrem por você, pessoas despejem por você. Você fica simplesmente como o bom mocinho ali, né? Fala, poxa, não tem que fazer, foi feito pelo seguro, o problema ali é da Porto Seguro, por exemplo, ou da Tokio Marine, né? E joga essa responsabilidade para as seguradoras, enquanto vocês conseguem administrar com muito mais tranquilidade, né, os seus contratos. Maravilha? Coberturas. O que cobre o seguro? Aluguel. 30 vezes. 30 vezes o quê? O valor do aluguel. Se a gente está falando de aluguel de 2.000, então você tem uma cobertura de 60 mil reais garantidas ali para o seu contrato de locação. Murilo, mas são 30 vezes. E se passar o período do contrato de locação? Tipo assim, meu contrato de locação são 30 meses. No 29º mês, ele fica inadimplente e não sai do imóvel. Não tem problema. A cobertura são 30, não são 30 meses, são 30 vezes o valor do aluguel. E não é que cobre os 30 meses e conforme o tempo vai passando, vai diminuindo a cobertura. Não. Tem 30 vezes o valor do aluguel para qualquer momento que ocorrer o sinistro. Ou seja, não é algo totalmente robusto, é 10 vezes maior do que a calção. Isso aqui, né? Então, assim, é absurdo, tá? Quando eu falo assim, parece, pô, o Murilo tá exagerando e tal. Não, é absurdo. O seguro aluguel é, assim, algo muito bom, tá? Encargos legais aí, seria esses adicionais que são 30 vezes também. IPTU, caso você queira colocar, condomínio, água, conta de luz. Você pode colocar tudo isso coberto pelo seguro, tá? Danos ao imóvel, olha que legal, 6 vezes o valor do aluguel. Então, para danos ao imóvel, numa locação de 2.000, tem ali 12 mil de cobertura. Pintura interna e pintura externa, 3 vezes o valor do aluguel. E é 3 vezes cada, tá? 3 vezes para pintura interna e 3 vezes para pintura externa. E multa contratual, 3 vezes também. Ah, eu coloquei um asterisco ali, foi bom ter visto, senão ia passar direto, hein? Vistoria de entrada e saída assinados. O que é isso? Por que eu coloquei? Vocês, como falando com as imobiliárias agora, e com as pessoas que alugam direto também, é importantíssimo isso, tá? Antes da pessoa entrar na casa, é necessário fazer uma vistoria e o inquilino, o locatário, tem que assinar, tá bom? Aí quem trabalha certinho pode falar, pô, mas isso é óbvio. Mas não é todo mundo que faz.
E quando você não faz uma vistoria de entrada, como você vai comprovar que aquela casa não foi pintada? Como você vai comprovar os danos que ocorreram ao imóvel? Como que você vai comprovar tudo isso? Não tem forma de comprovação, então a seguradora aí não paga. E não só a seguradora, qualquer tipo de garantia, tá? Portanto, vistoria de entrada é importantíssimo estar assinado. Ah, Murilo, mas é de saída. Se o cara sumiu, abandonou o imóvel, aí tudo bem. Se é de saída, o cara abandonou o imóvel, a pessoa sumiu, aí você vai lá, você mesmo faz a vistoria e apresenta isso para a seguradora, mostrando a diferença entre ambos ali, né? Para que a seguradora continue com a indenização das despesas de saída também, tá? Outra coisa, comparando a seguradora com as outras garantias inferiores que tem no mercado. Geralmente, as garantias não conseguem cobrir, e quem já trabalha vai confirmar isso, né, para mim. Não consegue cobrir todas as despesas de saída. Já na seguradora, a gente nunca teve problema por faltar valor nas despesas de saída. É algo realmente muito justo, tá? E importante também, como isso daqui não é só uma apresentaçãozinha do produto, a gente está indo um pouco mais a fundo, condições da pólice para você ter a cobertura, porque você precisa fazer algumas coisas para que tenha cobertura também, como por exemplo, o seu contrato, a sua locação tem que ter um contrato de locação, né? Então a imobiliária não pode realizar a locação sem nenhum contrato, né? Novamente, quem faz tudo bonitinho vai falar, pô, Murilo, isso é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito, gente. Acontece, tá? Então tem que ter o contrato de locação. Uma das coisas, a vistoria que eu coloquei por último, a vistoria de entrada e saída assinada pelo locatário. Isso daí eu já falei, a gente já estressou isso no slide anterior. E o do meio, que é importante também, que é pagar o prêmio do seguro quando o garantido não o fizer. O prêmio do seguro é o preço, tá? Tem que pagar o seguro. Quando é por imobiliárias, isso fica muito mais fácil, porque as imobiliárias elas recebem faturas. Então, as imobiliárias colocam o valor do seguro no boleto do aluguel para o cliente e pagam a fatura para a seguradora. Então, a imobiliária se torna um estipulante, né? A imobiliária que paga o seguro para a seguradora e cobra isso dos inquilinos, né? Na verdade, primeiro ela recebe para depois pagar, para não ter problema de fluxo de caixa. Então, a gente pensa nisso também. E com isso, não tem problema nenhum de inadimplência, tá? E se a pessoa, por exemplo, não pagar o aluguel, também não vai pagar o seguro, e a seguradora, além de indenizar o valor do aluguel, ela indeniza o valor do pagamento de seguro para a imobiliária. Então, para a imobiliária é tranquilíssimo, tá? Quando é feita contratação direta entre proprietário e o inquilino, locador e locatário, e não tem um intermediário ali, aí as coisas começam a ficar um pouco sensíveis. Por quê? Se você pega, dá o boleto, existe forma de pagamento de boleto? Existe. Você faz, Murilo? Não faço. Pode implorar, pode pedir, porque eu não faço. Pelo seguinte, a gente trabalha com isso há muito tempo. E lá atrás, quando a gente fazia por boleto, 100%, e não é exagero, 100%, onde você dá o boleto para o inquilino do aluguel, mais do seguro, ele paga o boleto do aluguel e não paga o do seguro. E quando você não paga o seguro, o que acontece? Cancela o seguro. Tá? Então, isso também é muito importante. Se for por boleto ou cartão de crédito, é legal que o proprietário pague, a responsabilidade do pagamento fique pro proprietário do imóvel e cobre isso de alguma maneira do inquilino, tá? Embute no valor do aluguel, se vai ficar R$ 150 de fiança locatícia, por exemplo, no aluguel de 1.000, cobra 1.150, entendeu? É importante que o inquilino não seja responsável pelo pagamento. E você que é inquilino está assistindo o vídeo, desculpa. Mas é isso, cara. Não tem jeito, tá? Não é que não confia. É que a gente tem que fazer as coisas para que seja legal para todas as partes. E isso incorre num cuidado, num preciosismo com relação a isso. Porque a pior coisa é você fazer um contrato, achar que sua casa está segurada, chega lá e não foi pago o seguro. Então, sempre quem for o garantido, né, que no caso são as imobiliárias, os proprietários, eles têm que ficar responsáveis pelo pagamento, tá bom? E assim, a nossa corretora, a gente já tem uma consciência disso, nós somos especialistas no produto, então
quando você for fazer um seguro desse, é legal que você procure um especialista mesmo. Um cara que entenda daquilo e trabalhe com isso há muito tempo, porque nada contra, tá? Mas às vezes, pô, você tem o seguro do carro com um cara e a gente não tem nada com a gente. Na nossa corretora também tem seguro de carro, tá? Todos os seguros, mas aqui a gente departamentaliza. Então, você vai com um corretor que só faz automóvel e pede para ele fazer o seu fiança locatícia, né? E ali ele vai fazer por boleto, ele não vai conseguir colocar todas as condições corretas, então é bom que você procure sempre um especialista. Ah, e importante, nunca, nunca assim, nunca, eu vou falar nunca, nunca deixa a cargo do inquilino procurar o corretor próprio dele. Porque aí o corretor vai ser amigo dele, vai fazendo boleto, aí ele não paga o boleto, aí dá esse rolo todo, né? E é até legal que vocês participem comentando histórias que já aconteceram com vocês, tanto se você for um colega corretor de seguros também, ou do ramo de imobiliária, coloca aí porque a gente vai discutindo essas coisas e é legal para saber o que já aconteceu, a gente vai aprendendo um com o outro, tá bom? Então, o pagamento do seguro é importante. E isso daqui está tendo problema também nas outras garantias do mercado, né? Como a Loft e a Quinto Crédito também, né? Antes, eles faziam no cartão de crédito, mas só que era compra recorrente. E o que acontece quando a compra recorrente? Às vezes a pessoa não paga, né? Ela não pega todo o limite da pessoa, pega lá e fala, poxa, isso daqui tá pago, né? Ela vai lançando mês a mês. Então, estava gerando muita inadimplência e agora eles começaram a pegar um limite um pouco maior. Só que daí as pessoas não estão conseguindo fazer porque está pegando um limite maior. Então isso daqui é uma dor das imobiliárias que eu estou vendo também. Tá? Vamos ver o que vem próximo. Como funciona na prática, né? A nossa corretora, por a gente ter se especializado no produto e a gente dá uma atenção bem especial para as imobiliárias, nós temos uma plataforma, né, onde vocês não precisam ficar digitando por WhatsApp, mandando por e-mail as informações para a gente. Então, nessa própria plataforma, vocês colocam para as imobiliárias cadastradas, é óbvio, né? Não é qualquer imobiliária, tem que entrar em contato com a gente faz um cadastro e começa a trabalhar com vocês, tá? Vocês que são imobiliárias. Aí não dá para trabalhar direto com o proprietário do imóvel, tá? Aí é outro caminho. Mas para as imobiliárias, nós disponibilizamos uma plataforma onde vocês têm a análise completa na hora nas mãos, tá? E também o preço do seguro incêndio. Então, é só você colocar alguns dados, é super rápido, super fácil, super intuitivo. A gente dá treinamento também, faz visita e é só você colocar essas informações, né? E você consegue aprovação imediato ali. Então, em vez de você mandar para a gente mandar para a seguradora retorna para a gente e a gente retorna para vocês, a gente dá um acesso para vocês, para que vocês já direto do computador aí vocês consigam ter essa análise imediata. Então é bem simplesinho, tá? Vai colocar poucos dados ali do cliente, dos dados da locação, né? E assim que o orçamento é aprovado, é só completar os dados da proposta e apertar emitir, está emitida a pólice. Isso assim, coisa de outro mundo, tá? É muito simples mesmo. Isso daqui vocês conseguem fazer em segundos, basicamente. Tá? Em poucos minutos, vamos por assim dizer, né? Eu fiz o cálculo lá, do fiança locatícia deu 1 minuto e 10. Do seguro incêndio, o orçamento demora 12 segundos. O seguro incêndio também está incluso nessa solução para imobiliários que a gente oferece, tá? Para as outras corretoras que não trabalham com isso e não tem esse tipo de sistema, que eu acredito que seja a grande maioria, aí você teria que mandar os dados para essa corretora, aí a corretora manda para a seguradora retorna para eles, e eles retornam para vocês. Nós também temos esse tipo de processo, que é o comum, né? Mas a gente está um pouco avançado nessa parte de análise, tá? A partir disso, né, do seguro fechado, é só coletar as assinaturas e pronto, tá? É muito fácil. A teoria é muito mais difícil que a prática. Na prática, você vai fazer, você vai falar, poxa, é só isso, né? Tá feito. E é bem simplesinho mesmo, tá bom? É simples para fazer, é simples para acionar, o seguro garantia é muito bom. E eu tomei a liberdade de colocar algumas dúvidas recorrentes, porque isso aqui a gente acabou vindo muito e tal, e pode ser a dúvida de vocês também.
Primeiro, se o inquilino não pagar o aluguel, quando é conveniente acionar a seguradora? Na verdade, você vai acionar a gente, a corretora, e nós fazemos tudo, tá? Vocês não vão precisar ter contato com a seguradora. Nós temos um time justamente para isso aqui. Então, eu acho legal a partir do segundo mês de inadimplência. Por exemplo, 26/7/2024 hoje. Vamos supor que dia 1º do 5 venceu um aluguel e o cara não pagou, tá? O inquilino não pagou. Ah, Murilo, no dia 2 já vou ligar para vocês? Então, não é legal pelo seguinte, existem nas imobiliárias aqueles clientes que sempre pagam em atraso, mas sempre pagam. E deveria até mudar a data de pagamento deles, né? Mas isso existe e é super normal. Aqui na seguradora também. Tem clientes que atrasam, mas é que eles preferem pagar numa outra data. Então, aqui é o seguinte. A partir do segundo mês de inadimplência, ou seja, dia 1/5 venceu uma, 1/6 venceu outra. Dia 1º do 6 ou dia 2/6 já avisa a gente, vai falar assim para o nosso time, né? Por exemplo, vai falar para mim, Murilo, ó, o inquilino não pagou. O que eu faço agora, né? Você vai disponibilizar para a gente uma declaração dos débitos, ou seja, ele não pagou mês 1/5, nem 1/6, né? E, consecutivamente, ele não pagou também o valor do seguro. Aí você coloca isso para a gente, a seguradora vai entrar em contato com ele, né? E vai fazer todos os trâmites ali para que ocorra a indenização, tá? Ou, caso o inquilino queira continuar, para que o inquilino regularize sua situação ali. Mas o que é legal é o seguinte, vocês não precisam entrar nesse tipo de tratativa. Quem vai tratar é a seguradora. Então, não precisa nem de um departamento de cobrança para ficar, né? Às vezes sendo hostil ali com o seu inquilino e tal. Então, vocês mantêm sempre uma boa relação com o seu cliente, tá? Aqui, ó, eu me apressei um pouquinho, sou meio apressadinho. Quais documentos preciso enviar para abrir o processo sinistro? Perdão. Quais documentos preciso enviar para abrir o processo sinistro? Essa declaração de débitos. A declaração de débitos nada mais é você falar para a gente o que o cara está devendo, que isso é óbvio que vai precisar, então é somente isso, tá? E a gente disponibiliza o formuláriozinho, a planilhinha de declaração de débitos, onde você coloca tudo que ele está te devendo lá, né? Ó, enviou os documentos, o que acontece? Quanto tempo demora? A seguradora vai tentar negociar com o locatário, então é exatamente assim. Alguém vai puxar o telefone da seguradora, vai ligar para o locatário e vai falar o seguinte: ô locatário, a gente viu que você não pagou o seu aluguel, você tem a intenção de continuar no imóvel? Se ele falar sim, eu tenho, né? Mas eu só vou ter dinheiro daqui uma semana. Aí a seguradora vai falar: tá bom, então você tem uma promessa de pagamento para daqui uma semana? Então beleza. Aí a gente vai informar a imobiliária, a qual, né, vai emitir um boleto para o dia que ele falou, e se ele romper esse pagamento e não pagar, aí a seguradora entra com um despejo, tá? Aí entra para os advogados, eles vão, a imobiliária já recebe ali os 2 aluguéis atrasados, né? Enquanto a pessoa estiver na casa, a seguradora vai pagando como se o inquilino tivesse pagando ali, mas é a seguradora que vai pagando enquanto tenta despejar ali o locatário, tá bom? Então essa parte é muito legal. E eu coloco esse prazo de 30 dias, mas depende muito da demanda. Por exemplo, na pandemia, eu nem sei se eu podia falar essa palavra no YouTube, né? Mas enfim, é que ele barra às vezes, né, o vídeo. Mas quando ocorreu o que ocorreu, estava demorando uns 20 dias aproximadamente. Hoje não demora uma semana, né? Hoje está muito mais rápido. Então depende lá de como vai estar o, o trabalho para eles, de quantas negociações eles precisarem fazer, mas geralmente o máximo são 30 dias. Mas é difícil a seguradora chegar nesses 30, tá? E como funciona o despejo caso precise, a seguradora faz tudo isso. Se vocês não quiserem, vocês não precisam nem saber o que aconteceu. Vocês simplesmente ficam recebendo aluguel e quando vai ver, o despejo está feito, tá? Isso é tudo feito pelo corpo também de corpo jurídico da seguradora. Maravilha? Parece bom demais para ser verdade, fala sério. Mas se você conversar com as imobiliárias, com as pessoas que já fizeram e já precisaram, você vai ver que é bem legal, né? Isso daí é bem legal mesmo. Foi super bem feito, cara. Isso daí tá muito bem feito.
Como é feito o pagamento do seguro? De novo, eu já adiantei, mas vamos falar de novo sobre isso. Ele é emitido uma fatura para as imobiliárias. Então, aqui falando com as imobiliárias, tá bom? Portanto, a imobiliária insere o valor do seguro no boleto do aluguel do inquilino, recebe e repassa para a seguradora. Então, responsável do pagamento é a imobiliária. E antes que você, imobiliária, fale, meu Deus do céu, vou ter que fazer isso, não acredito. Mas é muito tranquilo, tá? E garante realmente que os seus inquilinos estão segurados. Não terceirize a responsabilidade do pagamento para o inquilino. De novo, pelo amor de Deus, não terceirize. Ah, Murilo, mas eu não quero fazer isso. Faça, é bem simples. Você vai nas imobiliárias que tem, por exemplo, 40% da produção em fiança locatícia, da sua locação, por exemplo. O cara tem ali 200 imóveis. Metade, vai, para facilitar minha conta aqui. 100 está em fiança locatícia. Você vê que reina uma paz ali naquele lugar, porque e ele precisa, e ele ganha tempo, né, trabalhando com fiança locatícia, com esses problemas de despejo, de cobrança, né, e perde pouquíssimo tempo, na verdade nem perder, ele investe o tempo ali colocando o valor do seguro no boleto, tá? Então é bem fácil. Igual, para uns pode parecer bem óbvio que a gente vê que as imobiliárias gostam de fazer isso, mas as imobiliárias que ainda não começaram a fazer e relutam, né? Eles têm dificuldade de trabalhar com a fatura, mas assim, é muito bom, tá? Para as imobiliárias que ainda não trabalham. E para quem é o proprietário, né, e está querendo fazer direto, a gente sempre recomenda que contate uma imobiliária. Eu acho que o serviço que eles fazem ajuda muito, né? Vai ter que encontrar uma boa imobiliária, uma imobiliária de confiança. Mas se você mesmo assim quiser fazer a locação de modo direto, você puxa o pagamento para que você pague, né? E cobra um pouco a mais o aluguel da pessoa ali, tá? Isso repassa para ele de uma outra forma. Mas é interessante que sempre o interessado em receber a indenização fique responsável pelo pagamento, tá? Porque para o inquilino pagar isso é uma enchição, entendeu? O cara vai falar, pô, vou pagar isso porque eu já estou na casa. Então, ou seja, tem uma história do cara no deserto, né? Não sei se vale a pena contar aqui, mas o cara que está morrendo de sede no deserto, aí aparece um cara do nada com uma garrafa de água, né, e oferece para ele água. Pô, eu quero, se eu não tomar, eu vou morrer. Daí o cara fala assim, tudo bem, mas para eu te dar água, você vai ter que passar a sua casa no meu nome. Em vias de morte, é óbvio que o cara vai trocar a casa pela vida dele. Mas depois que o cara mata a sede, ele vai dar um jeito de brigar, né? Porque foi injusto, compreende? E quando a pessoa já mata a sede, quando ela já está no imóvel, não tem o porquê ela pagar o seguro. Por isso que é importante que as pessoas que estão interessadas em receber caso de alguma coisa errada se responsabilize pelo pagamento, tá? Não sei se ficou boa a analogia aí, mas acho que deu para entender mais ou menos, tá? E aí, fechou, né? Então, basicamente é isso, a apresentação do produto, tá? E você que não tem uma corretora de seguros que é especializada nessa parte de seguro aluguel, do seguro imobiliário também, que é o seguro de incêndio, que ele é mais simples, né? E geralmente ele está ali como obrigação no contrato de locação, e é muito importante também. Como você faz para entrar em contato com a gente, tá? Primeiro, nós temos nosso site, que é o i2bseg.com.br. Aí você vai ver todos os produtos que nós trabalhamos, né? É uma corretora, a gente trabalha com seguros gerais, é bem completa. E se você colocar barra imobiliárias, você vai ver que você vai entrar na parte das imobiliárias ali e vai ter um botãozinho de atendimento da E2B. Se você clicar aqui, você cai direto no nosso WhatsApp. Se você for até embaixo, tem nosso e-mail também, tá? E lá você vai ver que tem a área para as imobiliárias. É que eu não consigo mostrar aqui. Será que eu consigo sem mostrar as informações de outras pessoas? Eu estou abrindo uma página aqui. Eu vou tentar entrar aqui para ver, tá? Aí eu compartilho minha tela com vocês. Só um instantinho. Consegui aqui, ó. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Deixa eu fazer isso daqui.
como que eu vou fazer? A tela aqui vai estar aparecendo o meu OBS. Prontinho. Vamos lá. Deixa eu colocar a minha câmera aqui, né, para esconder as informações da imobiliária que eu vou mostrar, tá? Eu entrei no acesso de uma imobiliária parceira e esse é o nosso site, tá? i2bseg.com.br. Aqui, se você clicar em imobiliárias, é legal para você ver porque vão ter todas as informações, né? É uma landing page onde conta tudo sobre o que a gente faz, o que a gente pretende fazer, né? E como a gente faz. Aí aqui, deixa eu baixar minha cabeça aqui, tem a área da imobiliária, tá? Esse acesso é para quem é nosso parceiro. Agora eu vou voltar minha cabecinha aqui. Então, eu vou clicar aqui em área da imobiliária. Aí, esse é o acesso que vocês vão ter a partir do momento que tiver um login e senha, tá? Aqui em seguro imobiliário, ó, você tem a opção de fazer seguro incêndio, capitalização se quiser e o fiança locatícia, tá bom? O fiança locatícia, só você clicar aqui em solicitar seguro, por exemplo, né? E aqui vão aparecer as seguradoras que você está habilitado. Aqui no caso desse parceiro está só com a Porto Seguro, mas nós temos tanto Porto Seguro quanto Tóquio Marine, tá? E aqui você vai colocar o valor do aluguel, tá? Então vamos supor R$ 1.000 de aluguel, né? Valor da água, condomínio, gás, IPTU, energia. Você seleciona aqui as coberturas que você quer, né? Coloca dados do endereço e os dados do pretendente, né? E aí vai habilitar para você clicar aqui em solicitar análise. Clicando aqui, de modo imediato, já aparece para você se foi aprovado ou não, tá? Então, essa é a carinha do nosso acesso para as imobiliárias. Assim como tem para o seguro incêndio também, tá? No seguro incêndio, vocês podem fazer a cotação ali de modo muito rápido, beleza? Então é isso que a gente tem para apresentar. Espero que vocês tenham compreendido bem. Eu não posso ficar fuçando muito ali no sistema porque aparecem dados sensíveis, CPF, telefone, essas coisas, e não é prudente mostrar ali, tá? Mas espero que vocês tenham gostado da apresentação do produto, pelo menos, que tenham compreendido melhor como funciona o fiança locatícia. Apesar do pessoal saber, poxa, fiança locatícia é um seguro do aluguel, é um seguro do aluguel, e só que ele é muito mais tranquilo. Quem já trabalhou com seguro fiança, já teve uma história, coloca aqui nos comentários pra gente saber qual foi sua experiência, né? Desde que você não tenha esquecido de fazer a vistoria inicial e tá bravo com a seguradora porque ela não indenizou pintura, ou tenha esquecido de pagar o seguro, né? Que aí são os casos que não tem o que fazer. Mas aqui para os nossos casos é 100% satisfação, cara. Não tem nada assim que quando o negócio tem que começar bem feito, tem? Quando ele começa bem feito, você não vai ter problema nenhum no processo. Tanto o contrato de locação ser realizado de uma forma correta também, né? Não simplesmente, se eu digo direto para os proprietários, né? Pegar um modelo do Google, mandar o chat GPT fazer um contrato de locação ali, tá? Aí pode ser que tenha algum problema mesmo, porque o contrato de locação tem que estar bem feito, tem que estar, na verdade, conforme a lei, né? A lei do inquilinato e tal, tem que respeitar isso, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado, coloquem nos comentários aí o que vocês acharam, é bom, eu gosto de trocar ideia. Nos outros vídeos o pessoal comenta e a gente consegue ir tirando as dúvidas por ali também, ou você pode entrar em contato com a gente direto do nosso site, que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês também, valeu? Obrigado, tchau, tchau.